Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a Futuros Aprovados. Eu quero a sua aprovação e nomeação, hein? Antes de começar a ministrar a aula, eu gostaria de agradecer o pessoal de Santa Vitória e de Garibaldi pela participação, pela motivação, pelos elogios. Muito obrigada, pessoal. E também agradecer a Patrícia, que enviou a prova e pediu que eu resolvesse aqui para vocês no YouTube, tá bom? É isso aí, dividindo é que a gente multiplica, não é? Então, hoje eu vou fazer uma prova, que foi a prova de Bento. Inclusive, eu dei a aula presencial em Bento Gonçalves de véspera para essa prova aqui, tá? Então, ó, eu vou resolvê-la com você. Presta bastante atenção, pega a caneta lá e vem comigo! Primeira questão, assinale a alternativa que apresenta uma proposição lógica composta que pode ser representada segundo os conectivos lógicos por P ou não que. Bom, pessoal, é o seguinte, nessa questão, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que tentar ver qual que está positiva, negativa e ver os conectivos lógicos entre elas, tá certo? Então, eu vou fazer isso, eu vou mostrar esses conectivos de uma por uma, mesmo as que não forem resposta, para você já ir treinando, tá? A gente vai passar do português para a linguagem de lógica, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bento Gonçalves é um município gaúcho. Positiva, não é? Então, a gente vai escrever que essa aqui é o quê? P. E, ó, E. Qual que é o símbolo do E? Assim, ó. Não fica na região litorânea. Então, aqui eu poderia representar por P e não que. Então, não é a resposta, porque aqui pediu ou, não foi? Esse símbolo é do ou. Maria é professora, mas não gosta de raciocínio lógico. Eu vou colocar a letra B aqui, tá? Pelo espaço. Então, ó, Maria é professora, tá? E esse mas, hein? Ah, isso é importante. Pessoal, quando a gente vai estudar português, mas, né, nesse sentido que foi empregado aí, ela é o quê? Adversativa, não é? Ah, estudei muito, mas não obtive bons resultados, adversativa. Só que o mas liga uma oração à outra no sentido de e, tanto é que o mas pode ser substituído por e. Ó, estudei bastante, vírgula, por que justifica essa vírgula? Vírgula e não obtive bons resultados. Então, qual é a conjunção que você vai colocar quando aparecer mas? Você vai colocar um e, tá certo? Então, vamos lá. Então, aqui ficou P, né? O mas é o e. Não gosta de raciocínio lógico. Gostar de raciocínio lógico, a gente pode chamar de que. Então, beleza. Então, a letra B não é resposta porque ele quer que use qual conectivo? Ou. Se Marcos não é médico, então Ana Paula não é policial. Então, vamos fazer aqui a letra C. Gente, olha, aqui é um se então. Se então, você coloca uma setinha, tá? O que vier antes da seta é o que está com si. Então, aqui, ó, Marcos não é médico. Então, seria uma proposição negativa. Ele quer que represente com P e Q. Então, é não P, ó. Se Marcos não é médico, se não P, então Ana não é policial. Então, Ana não ser policial vai ser não que, ó. Então, não que, tá vendo? A condição antes da seta, a consequência depois da seta. Então, se não P, então não que. Então, não é a resposta. Vamos para a letra D. Beatriz é madrinha, se somente se. Se somente se é uma dupla condicional, ó. A seta para os dois lados, tá? Então, aí antes do se, somente se, vai vir uma oração afirmativa, que seria o P, né? Beatriz é madrinha de Bento. Então, Beatriz é madrinha de Bento. Se, somente se, Mônica é madrinha de Beatriz. Mônica é madrinha de Beatriz, seria o quê? Então, aqui é P, se, somente se, que. E na letra E,
Então não é resposta, porque eu quero um ou. Porto Alegre é capital do Rio Grande do Sul, P. Ou não é a capital o quê? Gaúcha mais populosa. Essa é Q. Então aqui na letra A a gente tem P ou não Q. Então a resposta fica letra E. Pessoal, a Banca La Salle cobre muito tabela verdade. Então você tem que estar afiado na tabela verdade, tá certo? Então vai lá, estuda E ou a representação, porque aí você vai estar preparado para um raciocínio ainda posterior a esse, tá certo? Então vamos fazer a segunda questão bem dentro aí da tabela verdade. Acompanha comigo. Observe a tabela verdade abaixo. Completando os espaços em branco da tabela verdade, utiliza-se 10 valores lógicos. É correto afirmar que o número de valores lógicos V utilizados para completar a tabela verdade é igual a... Bom, a gente quer saber quantas vezes que a gente vai usar, tá certo? Então, vamos completar a tabela. Bom, gente, é assim, ó. Se a tabela tem duas proposições, quantas linhas tem? Ó? Vou ter que ensinar o cálculo do número de linhas. Sempre é 2 elevado ao número de proposições, tá? Então, aqui são duas proposições, não é? Uma é P e a outra é o quê? É Q, não é isso? Então, por ter essas duas proposições aqui, aí 2 ao quadrado vai dar 4. Se tivéssemos 3 proposições, 2 ao cubo seria 8. Aí como que você preenche? Ó, se é 4 linhas, metade verdadeira, metade falsa. Se fosse 8 linhas, você ia fazer 4 vezes 4 Fs, tá? Depois, quando você for preencher a segunda coluna, metade de verdadeira. Aqui não tem duas verdadeiras? Então vai ficar uma verdadeira, uma falsa, uma verdadeira, uma falsa. Então, pessoal, agora a gente vai fazer o não P, tá? O que é o não P? Ele é o inverso de P. Se P é verdadeiro, não P é o quê? Falso. P é verdadeiro, não P é falso. Falso passa a ser verdadeiro. Falso passa a ser verdadeiro. Agora, ele pediu um se então de que, ó, dessas duas aqui, ó, de que e não P. Vamos lembrar do se então? Se então, ó, é essa tabela aqui, ela só é falsa num caso. Qual é o caso? Quando é Vera Fischer, quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. O resto tudo é verdadeiro, então eu vou atrás do VF. Ó, VF na primeira, dá o quê? Falso. O resto, não tem mais VF, então o resto tudo é o quê? Verdadeiro. Tá bom? Bom, é para contar, ele quer que conta quantas que você preencheu aqui com a letra V. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a resposta aqui vai ser letra C. Então é isso daí, gente, ó. Quero vocês afiados na tabela verdade, hein? Vamos para a próxima. João aumentou em 1/3 sua produção de gado, chegando ao número de 600 gados. O número de gados que João possuía antes desse aumento era igual a... Vocês assistiram a aula anterior que eu fiz para vocês uma questão e falei assim, ó, gente, a tendência agora para frente era cair, em vez de colocar o valor que ele tem no total, ele colocar X. Se você não prestou atenção nessa parte ou não assistiu, assista ao vídeo anterior, tá? Eu vou deixar o link aí nos comentários, que aí quem não assistiu, vai lá no link e assiste. É o seguinte, aconteceu isso em 2018, depois nós ainda vamos fazer uma prova 2019 aqui, aí vocês vão ter uma ideia do que vai acontecendo aqui, como a banca vai se aprimorando, tá? Então, questão muito bem elaborada, que a gente pode aqui resolver facilmente, ó. João aumentou em 1/3 sua produção de gado. Você sabe qual é a produção que ele tinha? Não, né? Então, vamos chamar a produção de P? Tá, isso aqui vai ser a produção dele, tá? Vou até escrever aqui, ó. A produção vai ser P.
Ou vamos chamar de X, hein? Acho que eu vou chamar de X. A produção vai ser X. Sabe por quê? Porque na anterior eu resolvi colocar no X, então eu vou manter isso daí. Então, ele aumentou em 1/3. Então, ele, olha, veja bem, ele tinha uma produção X, não foi? Aí, ele aumentou em 1/3 da produção que ele tinha. Da produção. Vou escrever assim só para vocês lembrarem, tá? Da produção. Chegando ao número, ou seja, sendo igual ao número de 600 gados. Como assim, professor? Ó, ele tinha uma produção, aí ele aumentou 1/3 da produção. O que a gente chamou de produção? Não foi X? Quando tem dá, vira o quê? Vira vezes, ó. Então, é 1/3 vezes X, que é igual a quanto? A 600. Só para deixar arrumadinho, viu, gente? Pensando em quem está aprendendo. 1 vezes x sobre 3 é igual a 600. Acho que vocês até lembram, ó, na passada eu falei, você pode multiplicar aqui, ó, multiplica, né? 3 vezes x, 3x e depois soma. É como se eu tirasse o mínimo, tá? Então, 3x mais x vai dar 4x. Mantenha o denominador, ó. Isso aqui é igual a quanto? A 600. Também expliquei para vocês que a gente tinha como simplificar aqui, ó. Porque a igualdade, né, eu posso simplificar na horizontal, ó. Então, pensa assim, ó, metade de 600, 300. Metade de 300, 150. Quer dizer, quando você faz metade 2 vezes, você dividiu por 4. 600 por 4 dá 150, 4 por 4 dá 1. Então, vai ficar... Só para não pular etapas, x está para 3, assim que é igual a 150. Passa a multiplicar, então x vai ser 150 vezes 3, que vai dar quanto? 450. Vamos fazer agora essa questão, questão 4. Gente, essa questão é bastante criativa. O que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, a gente vai fazer por dedução, tá? Eliminar os absurdos, aí já vai chegar na resposta. Tenha certeza disso. Depois que a gente fizer isso, o que a gente vai fazer? Aí eu vou provar porque que a resposta era realmente determinada alternativa, tá bom? Então, vamos lá. Inicialmente, em uma urna escura, encontram-se 10 bolas de uma única cor, sendo as bolas de cor branca ou verde. Pedro, após ter retirado 5 bolas da urna sem reposição, verificou que, das bolas retiradas, 2 eram brancas e 3 eram verdes. Assim, é correto afirmar que... Gente, então presta atenção. Aqui a gente tem um total de quantas bolas aqui? São 10 bolas, não é? Então, são 10 bolas, tá aqui. De uma única cor, né? Então, não existe bola assim que é metade branca, metade verde, tá? Ou ela é toda branca ou ela é toda verde. Aí, ele retira 5 bolas sem colocar de volta na urna, ó, sem reposição, tá? Então, aí ele veio aqui e retirou essas 5 bolas aqui. Então, ficaram 2 brancas e 3 verdes, tá? Aí ele pergunta, no início, o que é o início? Antes de retirarmos as bolas. Havia 4 bolas brancas e 5 verdes na urna. Gente, quantas bolas tem no total? Não são 10? Então, não tinha só 4 mais 5, ó, vai dar 9. Então, não é. Já é absurdo. Ainda resta na urna pelo menos uma bola branca? Gente, tem 5 bolas que ainda restam aqui na urna. Você consegue ver a cor delas? Não, né? Então, você pode afirmar, né? É correto afirmar que... Você pode afirmar que aqui tem uma bola branca? Não, né? Pelo menos uma branca, ou seja... Você não sabe, pode ser tudo verde, né? As outras 5 que ficaram poderiam ser todas verdes. Nada impede. No início, ou seja, antes da retirada, havia pelo menos 4 bolas verdes? Não sei, eu sei que no início tinham quantas? Tinha 3. Eu posso afirmar que o restante que ficou aqui, né? No início tinha 3, certo? Verde, isso eu tenho certeza. E 2 brancas.
Eu não, às vezes não tem mais, só tinha as 3 verdes, o resto tudo era branco. Eu não posso afirmar que havia pelo menos 4, quer dizer, quando ele fala que havia pelo menos 4 verdes, ele está falando que tem mais uma verde aqui. Você está enxergando? Não, então a gente não pode afirmar. No início, havia o mesmo número de bolas brancas e verdes. Você consegue afirmar? Você consegue enxergar isso? Não, né? Então a gente não pode afirmar. No início, havia pelo menos 3 bolas brancas ou 3 bolas verdes. Bom, como a gente viu que o restante a gente não pode afirmar, a resposta teria que ser letra E, né? Mas isso para aula é insuficiente, né, gente? Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que provar para vocês, né? Então vamos ver o que é e qual é a tabela verdade que está aí, ó, oculta nessa questão. Vejam bem, olha aqui para a tela. Então, ele está falando aqui na letra E que no início havia pelo menos 3 brancas ou 3 bolas verdes. Gente, 2 brancas a gente já sabe que tem, não é? Pensem em, ó, se é pelo menos, dessas 5 bolas que eu não vejo a cor, lá dentro só tem bolas, ó, de cor branca ou verde, certo? Então, quando eu tirar uma aqui, uma bola, que como é pelo menos é no mínimo, né? Então, 2 a gente já sabe. Quando eu tirar mais uma, ela pode ser branca ou pode ser o quê? Ou pode ser verde? Suponhamos que aqui seja verde, tá? Branca ou verde, mas eu não sei qual é a cor. Então, no início, havia pelo menos 3 bolas brancas ou 4 verdes? Sim, né? Porque a hora que eu tirar uma, ela vai vir branca ou verde. Porque o ou para ser verdadeiro, gente, basta uma dessas duas ser verdade. Ó. Eu não preciso que as duas sejam necessariamente verdade para dar verdade. Então, por exemplo, suponhamos que o resto, tudo que está aqui dentro seja branca. Aí a hora que eu tirar, pelo menos 3 brancas, tá? Verdadeiro, né? E aí não vai ter 4 verdes. Ou não pode ser que não tenha 3 brancas, mas que tenham no mínimo 4 verdes, tá? Então, cuidado aqui, porque aqui, ó, tem um conectivo aqui que é o ou, ó. E o ou, para ser verdadeiro, tem várias maneiras, né, do ou ser verdadeiro. Só não pode ser as duas respostas falsas. A única maneira de dar falsa é quando ambas são o quê? Falsas. Tá? Então, quando eu tirar uma bola aqui, eu não sei que cor que ela poderia ser branca ou poderia ser o quê? Verde. Se ela for branca, nós ficaríamos com no mínimo 3 bolas brancas. Se ela for verde, nós ficaríamos no mínimo 4 bolas verdes. Então, por isso, né, que a gente tem a resposta letra E. Tá? Então, vamos marcar aqui. Já identificou que a questão é de juros simples? Você já coloca assim, ó, nos dados, montante, juros, CIT, tá? Ó, isso é para você coletar os dados, tá bom? Então, vamos lá, todo mundo aí colocando, montante, juros, CIT. Júlia aplicou um capital no sistema de juros simples, cuja taxa de juros é 4% ao mês. Então, a taxa é 4% ao mês. É bom colocar, lembra, gente? Tem que ter assistido a outra aula para acompanhar essa aqui com mais rapidez, tá? Então, 4% ao mês. Durante 4 anos. Tempo, 4 anos. Pode anos e meses? Não, né? 4 anos tem quantos? Um ano não são 12 meses? 4 anos tem 48 meses. Então, a gente vai trabalhar mês e mês. Agora tá ok, ó, já vai conferindo. Sabendo que no final da aplicação, Júlia retirou um montante de 11.680. 11.680 é o montante. É correto afirmar que o valor aplicado, valor aplicado é o quê? É o capital. Gente, lembra a definição de montante? Que aí você já vai saber. Ó, o que é montante? Montante é aquele dinheiro que você vai retirar lá. Ó. Pensa que você fez uma caderneta de poupança. Aí você colocou um dinheiro lá para investir. Tá? Então, isso é o valor aplicado, o capital. Aí, quando você for retirar, você não quer o mesmo valor, se você pôs na poupança, você quer um juros, não é isso? Então, esse capital, ou seja, o valor que você investiu, mais os juros é o quê? É o montante.
Então, sabendo essa definição de montante, você já começa a resolver por isso a sua questão. Olha aqui. Então, olha aqui. Montante é igual capital mais o quê? Mais os juros. Então, ó, o montante vai ser igual o capital, que ele quer saber, né? Mais os juros. Vocês lembram lá na questão anterior que eu falei a formulazinha de juros? Juros CIT sobre 100. A gente já coloca sobre 100, porque daí você já pode pegar a taxa em porcentagem. Você não vai ter que dividir a taxa por 100 aqui para colocar o resultado lá, porque a própria fórmula já tem essa divisão. Então, aqui, ó, eu vou fazer receita de bolo. No lugar do J, eu vou colocar o que ele é, ó, CIT sobre 100, tá? Vou jogar CIT sobre 100 aqui. Então, vai ficar CIT sobre 100. Agora, receita de bolo. Quanto que é o montante? Vou lá colocar o valor, ó. 11.680. Capital eu quero saber, eu deixo aqui incógnita, tá? Aí, continuando aqui, ó, capital eu quero saber, incógnita. A taxa, 4% ao mês. O tempo, eu vou usar 48, porque são 4 anos, né? Sobre o quê? Sobre 100, tá? Agora, vamos para a conta. 11.680 é igual a C, né? Mais. Agora, gente, o que a gente pode fazer? Vamos pensar o seguinte. Podemos multiplicar aqui, né? 4 vezes 48, que vai dar 192, tá? 192C sobre 100. Vou fazer assim, porque daí já cai naquela, ó. Lembra? Você pode multiplicar aqui, ó, e somar, que é a mesma coisa de tirar o mínimo. Vamos fazer isso? Então, tá. Então, vamos lá. Então, 100 vezes C sem C, mais 192, vai dar o quê? 292C, né? Sobre 100. Tá? E aí, antes aqui a gente tinha 11.000, né? 680. Gente, olha, mais uma coisa que eu quero dizer para vocês. Essas respostas aqui são todas exatas, não são? Isso significa que eu posso dividir esse número aqui por esse, ó, que vai dar um valor exato. É obrigatório. Pode fazer a continha aí. Se você dividir 292 por 292, vai dar 1. E 11.680 por 292 vai dar 40. Aí, o que a gente vai fazer? Só para mostrar para quem está aprendendo, ó, ficou assim, 40 é igual a 1 vezes C sobre 100, né? Esse 100 está dividindo, passa a multiplicar. Então, o C vai dar quanto? 40 vezes 100, que é quanto? 4.000. Olha que legal, gente. Não tá tão difícil, né? Não vou dizer que é fácil, mas eu sei que não tá tão difícil. Você consegue, gente. Treina aí, porque, olha, eu vou falar para você. Se tem a parte específica, né, que já tem que tirar uma pontuação alta, raciocínio lógico vai fazer a diferença, tá? Imagina, vai empatar muita gente, empata. Onde é que vai eliminar alguns? Raciocínio lógico. Algumas pessoas simplesmente abandonam o raciocínio lógico, aí chega no dia, estudou tanto, e não acertar nem o mínimo, acho que são 2 questões, são 5 pontos, né? Isso são 2 questões, imagina, não pode acontecer isso aqui não com vocês que assistam aqui a minha aula, tá? Então, vamos lá, fazer, refazer até dar conta. Vamos continuar. Atenção, você que quer passar no concurso. Tem gente que, até quem fez nível médio há pouco tempo, né? Tem muito tempo que às vezes não vê conjuntos. Quem fez nível superior de outras áreas, então, né? Há anos. Então, presta atenção que você tem que revisar, entender e relacionar. Eu vou responder a questão e vou dar detalhes, vou dar conteúdo. É hora de você prestar mais atenção e ficar aqui, junto comigo, tá certo? Então, vamos lá.
Considere A o conjunto de pessoas que gostam de feijão e B o conjunto de pessoas que gostam de arroz. Beleza, então a gente vai anotar isso daí, tá? Então eu tenho aqui o conjunto A, que é o conjunto de pessoas que gostam de quê? De feijão. Ah, sacanagem, né? Vocês já perceberam um jogo mental que tem aqui? Porque A gente ia pensar de arroz, né? Mas não, ele colocou de feijão. E B, os que gostam de arroz. Então, arroz é B, ó. Cuidado, é até bom notar essas coisas basiquinhas aqui no dia, tá? E que esses conjuntos não são vazios, então tem gente dentro deles. Assim, segundo a teoria dos conjuntos, o conjunto de pessoas que gostam de arroz e não gostam de feijão é dado por arroz, não é B? É os que gostam de arroz, B, e não gostam de quem? De feijão, tá bom? Então tá. Então vamos pensar o seguinte. Vou colocar aqui, vou tirar só um minutinho, tirar uma canetinha. Então eu tenho dois conjuntos aqui, tá? Esses conjuntos devem ter pessoas que gostam de arroz e feijão ao mesmo tempo, tá? Nada impede. Então, pensa assim, ó, o que ele quer? Ele quer o seguinte, ó, vamos representar esse aqui é o conjunto A, certo? Esse é o conjunto A. Esse aqui é o conjunto B. Tá, o conjunto B são as pessoas que gostam de arroz, tá? Tá vendo que aqui no B, que tá de azul, tem uma partezinha dele que gosta de feijão também? Essa parte aqui gosta de arroz e feijão, não é? Os dois ao mesmo tempo. Então, ele só quer as pessoas que gostam de quê? De feijão. Porque quando ele falou assim, ó, segundo a teoria dos conjuntos, as pessoas que gostam de arroz, mas não gostam de feijão, ele está excluindo essa parte, que é os que gostam de feijão, tá? Então, ele quer, na verdade, as pessoas que só gostam de arroz. Então, a parte que pertence, tá? Só a B. Vou até escrever para você não esquecer. A parte que pertence só a B, que são as pessoas que gostam de arroz. Então, se você achurar, colorir aqui, ó, você vai achurar aqui, ó, porque no vermelhinho para lá não pode pegar, porque ali é gente que gosta de feijão também, né? Então, aqui nós temos a nossa resposta. A pessoa que gosta somente de arroz. Então, concorda comigo que é o que tem no conjunto B menos... Porque no conjunto B tem uns aqui que também faz parte de A. Então, se eu colocar só B, estaria errada a minha resposta, porque B é o conjunto B todo. Então, eu tenho que retirar. Retirar quem daqui? Os que gostam de feijão. Então, retira o A, ó. E aí, nós temos a resposta aqui. A resposta aqui vai ficar a letra A. Gente, eu vou mostrar isso aqui também numericamente, porque né, a prova vai ser ainda elaborada. Então, sei lá o que eles vão resolver colocar. Ó. Vamos supor que eu tenha assim, ó. 0, 1, 2 é o conjunto A. O conjunto B é 0, 2, 4 e 6, tá? Como que eu faria B menos o A? Ora, eu pegaria o que tem em B e ia retirar o que tem em A. O que tem em A aqui? O 0, né? O que mais? O 1 não tem? O 2, ó. E nós ficaríamos com o quê? 4 e 6. Então, se cair numericamente, é assim. Tá bom? Ok. Agora, se eu estou ensinando, nada mais justo que eu ensinar representar a B, a C, a D e a E. Agora que aqueles que querem passar vão ficar. Tá certo, gente? Agora vocês pegam a caneta aí e anotem. Porque aí você já recorda rapidinho, já recorda dentro dessa questão. Tá certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, agora a gente vai fazer o quê? O B... interseção com A, tá? Lê aqui, ó, B e A. Na linguagem de lógica seria B e A, que é a mesma coisa de interseção, tá? Então, vamos ver como que isso daqui ficaria. Ficaria assim, ó, eu pegaria aqui os conjuntos, né? B e A, e vejo quais gostam de arroz e feijão ao mesmo tempo.
quais que pertencem a B e a A ao mesmo tempo. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Eu tenho um conjunto aqui A e tenho um conjunto B. Qual é a parte que gosta de arroz e feijão ao mesmo tempo? Não é aqui? Ó, porque essa parte vermelha, ó, é do arroz, do feijão, e a azul aqui é do arroz. Então, gostam dos dois ao mesmo tempo, tá? Então, B e A é interseção. Então, se ele perguntasse quantas gostam de arroz e feijão, você ia fazer a interseção. Agora a gente vai ver o está contido, tá, gente? Esse símbolo aqui é está contido. Então, aqui, ó, A está contido em B. Para vocês lembrarem, gente, ó, está contido, anota aí, tá? Está contido. O que significa? Que o A está todo dentro de B. Está contido, você vai lembrar que está dentro, tá? E tem mais uma coisa para eu te falar. Está contido é a mesma coisa de se A, então B. Ó. Como que a gente representaria, então, o está contido? A gente vai representar assim, ó. Um conjunto, né? Qual conjunto? O A, né? O A a gente pôs o vermelho, né? Está dentro do B, ó. Está contido em B. Dentro do B. Tá vendo? Então, aqui a gente tem que A, vou anotar aqui, o A está dentro de B. Então, todo o A é B, ó. Também é outra maneira de falar, né? Todo A é B. Agora, não confunda está contido com contém, tá? Se eu tivesse assim, ó, o A contém B, como que ficaria? Ah, ficaria o seguinte, que tem dentro do A o conjunto B, ó, é diferente, tá? O A contém B, então aqui, ó, é se B, então A, ó. Quer dizer que todo B é A, todo B é A. Para você não confundir está contido com contém na prova, ele não vai cobrar de você se está contido. O lado que esse símbolo tiver aberto, tá aberto aqui para o B, não tá? Então, o B vai ser o conjunto que tem o outro dentro, o maior. Vamos falar o maior conjunto? Tá? E se aqui, ó, a abertura tá pro lado de quem? Do A. Então, dentro do A é que vai ter quem? O B. Tá certo? Então, aqui, gente, o A está contido em B. Significa que se é A, então é B. Significa que todo o A é B. O que seria a redação aqui? Seria que toda pessoa que gosta de feijão gosta de quê? De arroz. Tá? Vocês entenderam a importância dessa questão? A diferença de você estudar só a resolução da questão ou de estudar as alternativas para imaginar como a banca pensa e ela possa vir a cobrar em 2019? Vocês estão entendendo isso? Ó, se você aprender como estudar comigo, pronto, já é o suficiente. O ano passado, a Natália, ela foi uma aluna minha quando eu dava aula para vestibular. E ela passou para medicina. E aí ela se formou ano passado. E aí ela fez uma dedicatória a mim. Ela falou que aprendeu a estudar comigo. Que isso foi importante, não foi só pela aprovação dela no vestibular. Que na época não tinha Enem, tá? Era vestibular mesmo. E aí ela falou assim que a importância foi porque ela aprendeu a estudar. Então, quando ela foi estudar, né, para medicina, aí ela já sabia como estudar, como fazer os resumos e tudo mais. E aí ela atribui, né, isso às aulas minhas que ela assistia, tá? Então é isso que eu queria que acontecesse mesmo aqui, né, no YouTube, que você aprendesse a estudar e levasse isso para os outros conteúdos. Então, você está estudando direito. Ah, acertei, letra B. Eu não interessa se eu acertei, se é a letra B. Esses dias eu estava estudando aí direito.
Aí eu, não quero saber só que eu acertei. Será que eu acertei e sei o porquê que eu acertei? Não foi só por eliminatória? A gente não fez questões aí por eliminatória? Aí eu poderia achar que eu sei a questão e na verdade eu nem sabia que tinha um ou ali, que era uma tabela verdade. Entende? Então, assim, ó, quando eu estou estudando, por exemplo, as questões de direito, eu vou lá e vejo na alternativa A. O que está errado aqui nessa alternativa? Na B, o que está errado? Na C, tá? Nas erradas é que vão ser as reformulações. Eu vou entendendo como a banca pensa. Porque não é essa a intenção da gente estudar a banca, é para saber como ela pensa, até a forma que ela coloca, fazendo com que aquela alternativa esteja errada. Tá certo? Então vamos lá. Então, reprisando, aqui é se A, então B significa que todo A é B, o A está dentro de B. Agora aqui é se B, então A. Ó, por isso que essas coisas não são equivalentes, ó. Se B, então A, quer dizer que todo B é A. Então seria o B, o conjunto B, dentro do conjunto que A. Essa aqui seria, se ele perguntasse, né, que todo mundo que gosta de arroz, né? Todos que gostam de arroz gostam de quê? De feijão. Então todo B é A. E aqui é todos que gostam. Aqui é o contrário, né? É o A que está dentro de quem? Do B. Não é isso que a gente fez na C? Então, todo mundo que gosta de feijão gosta de arroz. Aqui, todo mundo que gosta de arroz gosta de feijão. Tá? Então, lembra do todo e lembra do se então. E lembra de mim no dia da prova. Vamos para a prova. Agora, vamos fazer a letra E. A letra E é A, né? Aqui é A e aqui é B. Ele quer união. O que é união? Reunião, né? São todos os elementos dos dois conjuntos, ó. Isso daqui é reunião. No caso, eles perguntariam qual conjunto aqui, qual a representação de todas as pessoas mencionadas, né? Que gostam de arroz, que é o B, né? Feijão e de arroz e feijão ao mesmo tempo. Então, são todas. Então, é a união. Beleza, gente? Nessa próxima questão, até eu estava rindo aqui. Eu arrumei uma brincadeirinha para vocês não esquecerem, tá? Então, vamos lá. Vamos ver a questão. Olha, a questão é o seguinte. Mônica possui 8 bonecas. Aí eu coloquei aqui as 8 bonequinhas. Tem uma aqui que é até freira. 8 bonecas diferentes. Então estão aqui as 8 bonecas diferentes. Sendo uma boneca azul e outra vermelha. Tá aqui a azul e a vermelha. De quantos modos distintos Mônica pode organizar todas as suas bonecas lado a lado, de modo que a boneca azul fica no extremo esquerdo e a vermelha no extremo direito? Então é o seguinte, gente. Eu vou pegar a azul, vai ficar aqui no extremo esquerdo e a vermelha no extremo direito, tá certo? Aí a gente vai imaginar aqui como que ficaria essa situação. Então vamos lá. Olha, é o seguinte. Aqui eram 8, né? Então aqui tem uma, aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, sempre que ele colocar um elemento, você vê quantas posições ele pode ficar, porque ele já está certo. Esse elemento você não tem escolha, tá? Possibilidade de escolha. Você tem que colocar no extremo esquerdo a bonequinha de azul e no extremo direito a bonequinha vermelha. Quantas posições que ela pode ficar? A azul, só uma. E a vermelha, só uma posição, tá? Por isso que às vezes a gente nem coloca isso na conta. Eu quero mostrar porque se ele falasse em outras questões, como a gente viu da prova anterior, que teria mais possibilidade de trocar de lugar, você teria que colocar quantas posições, tá certo? Então aqui só uma posição, vou deixar essas duas aqui. Agora o que você tem que entender, por isso que eu coloquei aqui as bonequinhas, aí ficaram 6 bonecas aqui, não foram? Então você tem que pensar nas possibilidades de escolha. Quantas possibilidades eu tenho agora para escolher
as 6 bonecas aqui, né? Então, vamos ver. Primeiro, quando eu for escolher, quantas bonecas eu tenho para escolher? 6. Tenho 6 bonecas para escolher, certo? Beleza, então vou riscar uma, escolhi amarelo. Quantas eu tenho agora de possibilidade de escolha? 5. E agora, aí eu escolhi essa aqui, ó. Agora eu fiquei com quantas possibilidades? 4. Vou tirar a freirinha, já escolhi. Quantas agora? 3. Vou tirar essa moderninha aqui. E agora? 2. E agora? 1. O que você faz com essas possibilidades que você tem de escolha? Multiplica. Então, eu vou multiplicar os resultados e vou achar a resposta. 6 vezes 5, 30, né? Para fazer a conta mais fácil. 4 vezes 3, eu fiz esses dois primeiro. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Por que eu faço assim, ó? Porque aí aqui fica fácil, ó. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Gente, poderia na questão ela colocar assim, ó. Ah, 6 fatorial? Sim, 6 fatorial, porque você está permutando, trocando de lugar, tá? 6. Então, fica 6 fatorial, que é a mesma coisa de 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, tá bom? Então, eu quis representar assim, porque aí você saberia e lembraria no dia da prova, tá bom? Então, vamos lá para a próxima. Presta atenção nessa 8ª questão. Uma questão certa dessa prova é probabilidade. E provavelmente ainda vai colocar as bolinhas, tá? Porque a banca é uma das características da banca, tá? Colocar questões com bolinhas. Depois eu coloquei lá no Face, eu coloquei para vocês essas questões, tá? Quem não for dos grupos, eu sempre posto também na página do Face, que é Futuros Aprovados. Então, vocês vão lá e acessam. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa questão de probabilidade, é uma questão certa, tá? São 10, uma vai ser probabilidade. Até mais, mas uma no mínimo, né? Então, presta atenção, eu vou manter a mesma linha de raciocínio da aula passada, né? Para você poder treinar quem estiver aprendendo comigo, ver sobre o mesmo raciocínio. Existem outras formas de fazer, mas eu vou manter essa linha de raciocínio para quem estiver aprendendo, treinar e dar conta de fazer no dia da prova. Então, vamos ver. Olha aqui. Um grupo é formado por 2 brasileiros, 2 italianos e 2 haitianos. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho 2 brasileiros. Até vou colocar assim, só depois vocês vão entender por quê. Aí, eu tenho 2 italianos. Então, italiano aqui, italiano. E tenho 2 haitianos, tá? Tá aqui. Qual que é o total aqui? São 6, né? Beleza. Sorteando se ao acaso 2 pessoas, tá? Desse grupo, qual a probabilidade de pelo menos um haitiano ser sorteado? Bom, gente, qual é a diferença entre quem acerta e quem erra, tá bom? Vamos pensar o seguinte. A diferença é assim. A pessoa que pensar em todas as possibilidades é que vai acertar. Então, não sai resolvendo o dia da prova, pensa em todas as possibilidades primeiro, tá? Ah, e quem tem medo de matemática, não esquece, vai pensando nas possibilidades, tenta colocar isso na sua vivência. É dessa forma que eu estou explicando para você essa questão. Quer ver? Vamos lá. Olha aqui. Não é pelo menos pelo menos um ser haitiano? Um haitiano seja sorteado? Então, vamos pensar em 2 possibilidades primeiro, tá? Tem mais, ó. Então, vamos lá. Primeira possibilidade, podia ter 2 haitianos ser sorteados, concordam? 2 haitianos. Então, eu tenho um haitiano e outro haitiano aqui, tá? Agora, eu vou ter que usar o e o ou para fazer o raciocínio. O e a gente multiplica e o ou a gente soma. Guarda isso aqui, tá? Princípio multiplicativo e de soma. Mas eu poderia ter, não é pelo menos um? Ou eu poderia ter uma segunda possibilidade. Qual que é a segunda possibilidade? De ter só um haitiano, tá?
E o segundo ser um desses, ou ser um italiano ou um brasileiro, tá? Deve ter um ou aqui. Mas aí a gente vai resolver, você vai entender. Então, vamos começar aqui. Olha, eu tenho que escolher 2 haitianos. Então, o primeiro tem que ser haitiano e o segundo tem que ser haitiano, tá? Quantos haitianos eu tenho aqui? Probabilidade ou número de eventos, né? Prováveis ou possíveis sobre o total de eventos. Então, quantos haitianos eu tenho aqui? 2, não é? Então, eu tenho 2, eu posso escolher qualquer um desses 2? Sim. Qual que é o total de pessoas que tem aqui no grupo? Olha para o grupo. Nós temos 6, beleza. Escolhi um haitiano? Escolhi, é o André. Agora eu tenho quantos? Quantos no total de pessoas que eu vou ter agora? Eu vou ter 5, né? E quantos haitianos? Só um, tá vendo? É isso que você tem que pensar. Então, agora, quando eu for escolher, eu vou ter só o haitiano que restou para escolher, um total de quantos? De 5, tá? Isso aqui vai dar 2 vezes 1, 2, e 6 vezes 5, 30. Deixa para simplificar no total, depois você vai entender. Então, a gente achou aqui a primeira possibilidade, que seria ter 2 haitianos. Mas podia ter só um haitiano, não é? Aí eu posso pôr um haitiano e um brasileiro, concorda? E podia colocar também um haitiano e um italiano, certo? Então, vamos escolher aqui, ó. Começa de novo, tá, gente? São eventos independentes. Agora eu vou zerar o meu raciocínio aqui. Eu vou até fazer junto, apagar aqui junto, ó. Vamos apagar aqui, ó. E vai começar o raciocínio de novo, ó. Peraí, deixa eu só arrumar aqui direitinho para vocês. Vou fazer assim, sem cortar o vídeo, e fica melhor para você entender. Então, a gente tem 2 italianos, né? Italiano, italiano. E temos, eu vou pôr H maiúsculo, eu estou usando maiúsculo lá, e 2H, certo? Ok. Então, quando você for começar esse novo evento aqui, você vai escolher um haitiano, certo? Quantos tem? Qual o total de haitianos tem aqui? Quantos eventos que você quer que aconteça? Que escolha um dos 2, não é? Sobre o total. Qual que é o total aqui? 2, 4, 6. Beleza. E um brasileiro. Aí a gente já tirou um haitiano aqui, já escolheu um haitiano, né? Suponhamos que eu escolhi esse segundo. Agora eu vou escolher o brasileiro. Quantos brasileiros a gente tem aqui? 2, ó. 2 brasileiros. Só que o total não é 6 mais, porque já tirou um haitiano, agora a gente tem quantos? 5, certo? Isso aqui vai dar quanto? 4, 2 vezes 2, 4, 6 vezes 5, 30. Tá? Então, nós temos aqui 4 sobre 30. Bom, aí vamos continuar. O que acontece aqui? Gente, aqui, ó, a gente está escolhendo 2, mas aqui a gente tem que pensar na ordem. Eu escolhi o haitiano primeiro e o brasileiro depois. Mas eu poderia ter escolhido o brasileiro primeiro e o haitiano depois. Isso aqui é importante, tá? Você vai ter que colocar isso na sua conta. Então, olha aqui, vamos começar o evento de novo, tá? Desconsidero o que já aconteceu, nós começamos o evento novamente. Então, vou escolher agora o brasileiro primeiro. Quantos brasileiros a gente tem? 2 brasileiros. Um total de quantos? Aqui tem 6. Desconta o brasileiro que você escolheu, né? E multiplica. Agora, a gente vai escolher o haitiano. Quantos haitianos a gente tem? 2 haitianos. Um total de quanto? De 5. Então, aqui, ó, vai ficar quanto? 4 sobre 30. Entenderam essa lógica? Então, ó, essa ordem importa, tá? Escolhi um haitiano, depois o brasileiro, ou eu posso escolher o brasileiro primeiro e o haitiano depois. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora chegou a hora de ser um haitiano e um italiano. Quantos haitianos nós temos? 2. No total de quantos? 6. E multiplica. Agora eu vou escolher italiano. Quantos italianos? 2. Só que desconto o haitiano fica 5.
Vocês já entenderam a lógica, né? E no dia da prova você poderia já ver isso daqui, que aqui ia dar 4 sobre 30, 4 sobre 30 e 4 sobre 30, 4 sobre 30, tá? Só aqui na aula que eu vou fazer tudo aqui com você, tá bom? Passo a passo. Mas poderia ser o italiano e o haitiano. Então, o italiano, quantos são italianos? 2, no total de 6. Agora eu já tirei um italiano, o total passa a ser quanto? 5, né? Quantos haitianos? 2. Aí aqui também vai ser 4 sobre 30. Bom, agora é só a gente dar a resposta, tá? Vou marcar um lugarzinho aqui para a nossa resposta. O que acontece? Eu não falei que ou soma e multiplica? Então aqui era e multiplicou. Agora é ou. Podia ser a primeira hipótese ou a segunda hipótese, não podia? Então eu vou pegar a primeira hipótese, que é quanto? 2 sobre 30. E vou somar com essa segunda hipótese, olha aqui. Aqui também não tem que somar? Lembra, gente, quando o denominador é igual, o que você faz? Conserva o denominador, né? E soma os numeradores. 4 mais 4, 8. Então, aqui vai dar 8 sobre 30 e aqui também, não vai? Ó. Aqui também vai dar 8 sobre 30. Então, a gente tem aqui, ó, 8 mais 8, 16 sobre 30. Então, vai ficar aqui, ó, 16 sobre 30. Se eu somar aqui, conserva o denominador, soma os numeradores. Então, 2 com 16 vai ficar quanto? 18. Aí, a gente pode simplificar por 6, né? Então, aqui vai ficar 3 quintos. Bom, mas ele não quer 3 quintos, ele quer em porcentagem. Gente, eu vou ensinar vocês duas maneiras de fazer isso aqui virar porcentagem. Porcentagem, você concorda comigo que aqui tem que aparecer 100 para dar tantos por cento? Então, ó, 5 vezes quanto que dá 100? Não é vezes 20? Então, eu posso fazer, só se eu fizer no denominador, eu tenho que fazer a mesma coisa no numerador. Então, 5 vezes 20 dá 100, 3 vezes 20 dá 60. Então, aqui a gente tem o quê? 60%. Então, a resposta vai ficar a letra E. Ah, professora, mas eu sei de outra forma. Tá, você poderia dividir o 3, dividido, né, por 5, que dá 0,6. E fazer esse 0,6 vezes 100, quando for fazer virar porcentagem, multiplica por 100. Então, vai ser 60% também. Pessoal, essa questão agora, ela é de quê? De porcentagem. Mas olha a criatividade dessa banca. Bem legal essa questão. Vamos lá? Então, vamos. Ó, em um curso de alemão e francês, 60% dos estudantes são meninas. Então, o que a gente já pode anotar aqui de dados, né? Que eu falei para vocês já ir lendo e colocando os dados, não foi? A gente pode anotar o seguinte, ó. 60% do total, eu já expliquei que é vezes, né? Ah, só vou arrumar aqui que é 60%. Peraí. Tá. Então, agora nós vamos lá. Vou pegar a canetinha aqui. 60%. Ó. Então, aqui a gente vai ter que colocar a porcentagem. 60% de quê? Né? Dos estudantes, quer dizer que é do total, né? 60%, vamos colocar assim, ó, do total são meninas. Entre as meninas, sabe que 15 preferem francês. Então, francês, 15. E 75 preferem alemão. Ah, então alemão são 75%, mas você sempre tem que saber de quê? É das meninas, né? Então, entre as meninas, 15 prefere francês. Aqui não é porcentagem, 15. Né? E 75, então, entre as meninas, 75 preferem alemão. 75% das meninas preferem alemão.
Não havendo nenhuma que prefira alemão e francês ao mesmo tempo, por isso que eu não vou precisar colocar mais um dado. Nesse contexto, quantos são os estudantes do curso? Então, ele quer saber o total de quê? De estudantes. Então, vamos lá. Bom, o que a gente pode saber? Olha, que 15, 75, ó, vamos pensar só em porcentagens. 75% das meninas preferem alemão. Então, as outras, que são quantos? Para dar 100%. As outras 25% das meninas vão preferir o quê? Francês, não é isso? Se 75 prefere alemão e não tem nenhuma que prefere alemão e francês, não tem nenhuma que né, com dupla preferência, então se 75 prefere alemão, 25 prefere francês. Acabou, gente. Olha aqui, ó. Vamos pegar as meninas aqui, tá? E a porcentagem delas. Então, olha, 15 meninas, que são as do francês, representam quantos por cento das meninas? 25%, certo? E 75%, ou melhor, e todas as meninas, vão pôr 100%? 100%. Eu podia achar 75 e somar, mas mais fácil eu achar 100, né? E 100% das meninas são quantas? Eu vou achar o total de meninas, tá certo? Então, aqui, ó, eu vou fazer, isso aqui eu posso simplificar, ó, 25 aqui, ó, por 25 dá 1, por 25 dá 4, ó, x vezes 1, x, tô multiplicando cruzado, e 15 vezes 4 me dá quanto? 60, certo? Então, achamos que 60, né, são meninos, tá bom? Ok. E 60% do total, 60% do total são meninos, já dá pra fazer de cabeça, tá, gente? Mas eu vou fazer assim, ó, meninas são 60% do total, não é? Então, 60 meninas que são 60%, tá, do total, eu quero saber, e o total, que é 100%? Vai dar 100, né, gente? Só vou fazer para vocês entenderem. Corta 60 com 60, dá 1 e dá 1. X vezes 1, x. E 1 vezes 100, 100. Então, o total é 100. Achamos o total, tá? Então, a resposta é letra B, de bola. Então, aqui está a resolução. É o seguinte. Essa questão é da La Salle, 2018, de Bento Gonçalves. Carlos, João e Pedro torcem para os times diferentes. Um deles para o A, outro para o B, outro para o C. Das afirmações abaixo, apenas uma é falsa. Então, tem duas afirmações, que pode ser VF ou FV. Tudo bem até aí, né? O tchan da questão está aqui, ó. A partir dessas informações, é obrigatoriamente verdade que, gente, presta atenção, a prova é de raciocínio lógico. Se você não se atentar ao enunciado e ficar com pressa ali, você pode perder uma questão, tá? Então, tá falando obrigatoriamente verdade. Então, vamos lá. Veja bem, aqui tá falando assim, ó. João torce para o time A ou Pedro torce para o time C. Se Pedro não torce para o time A, então Carlos torce para o time C. Então, eu tenho um ou e tenho um se então, não é? O que eu montei para resolver as questões? Eu montei duas tabelas, tá? Que você mesmo pode montar, com os nomes, Pedro, João e Carlos, e os times, para eu dar baixa aqui. E também eu peguei a tabela verdade, que você vai saber já de cabeça no dia da prova, tem que saber, né, gente? Mas eu coloquei aqui por questão didática, tá? No dia bastava essa tabelinha aqui. Aprenda a montar, não é coisa só de professor, tá? Aprenda a montar essa tabela aqui que a gente vai precisar muito dela. Então, aqui, João torce para o time A ou Pedro torce para o time C. Se Pedro torce para o time C, então Carlos torce para o time A.
Gente, observa a tabela do ou e observa a tabela do se então. No ou, eu só tenho um caso de falso, quando ambas forem falsas. No se então, também eu só tenho um caso de falso, quando for o quê? VF. Veja que para ser verdadeira, tem muito mais possibilidade do que para ser falsa, nos dois, ó. Então, eles empatam. Então, na verdade, no dia da prova, você vai praticamente chutar, tá? Tanto faz, eu vou considerar, suponhamos aqui FV, tá? FV. E ver o que vai dar de resultado aqui, para depois eu pensar na obrigatoriedade. Então, vamos lá. Então, se eu pensar que o ou é falso aqui na primeira, quando é que o ou é falso? Quando ambas forem falsas. Então, eu já venho aqui e coloco, ó, falso e falso, certo? E analiso, ó, João torce para o time A? Falso. Então, João não torce para o time A, já dou baixo aqui. Então, eu vou colocar um traço na horizontal para o que for não e um xizinho para quem torcer para o time A, bom? Pedro torce para o time B. Falso, ó. Pedro não torce para o time C. Aí aqui tá falando Pedro não torce para o time C. É verdade, né? Pedro não torce para o time C. Agora eu já vou julgar porque aqui eu já valorei como falso aqui, ó. Se eu já coloquei o valor aqui, então a hora de passar para cá eu tenho que ter coerência, tá? Porque eu tenho vários casos de verdadeiro. Então, eu já sabendo que a primeira, no se então, é verdadeira, tá? A primeira é verdadeira, ó, dois casos de verdadeira. E eu quero um resultado verdadeiro, então a segunda vai ter que ser o quê? Verdadeira. Pronto. Então, Pedro não torce para o time C, eu já coloquei aqui. Carlos torce para o time A. Então, eu venho aqui e coloco Carlos torce para o time A. Outra observação é dar baixa na tabela. Então, por exemplo, se Carlos torce para o time A, você dá baixa na horizontal. É só um que torce para cada time, não é? Então, Pedro não torce, João não torce. Então, você dá baixa na vertical e na horizontal. Se ele torce para o time A, ele não torce para o B nem para o C, beleza? Aí, sendo assim, ó, se você der baixa, aqui você consegue ver, ó. Aqui, ó, Pedro não torce pro A nem pro C, ele vai torcer para qual? Pro B. Dá baixa aqui, ó, na vertical, tá? Aí nós temos que o João torce para o time C. Então, conclusão aqui da primeira análise, que Pedro torce para o time B, o João torce para o time C e Carlos torce para o time A. Beleza, tá aí. Gente, quem não prestou atenção no obrigatoriamente ia usar esse resultado aqui e já ia responder lá na prova, que podia dar certo ou errado. Tá? Então, eu vou ter que fazer agora a segunda hipótese para ver qual vai coincidir para ser obrigatoriamente. Vocês vão entender agora aqui na resolução, tá certo? Bom, então eu recomeço. Eu tinha colocado primeiro FV. Então, eu vou fazer o contrário. Agora, eu vou pensar que a primeira é verdadeira e a segunda é o quê? Falsa. E pensando assim, verdadeira tem muitas opções para os dois. Então, eu vou começar pelo falso, tá certo? Vou dar uma apagadinha aqui, peraí. Vou apagar aqui para não ficar muito bagunçado. Aí, pronto. Agora, vamos voltar aqui. Ok. Então, é o seguinte, a segunda é falso. O se então, quando é que o se então é falso? Todo mundo já sabe, né, gente? Tem gente que até brinca aqui, Vera Fischer, já viram? A primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Então, aqui é VF, tá? Então, Pedro não torce para o time C, tá aqui. Carlos torce para o A. Carlos não torce para o time A. Ok. Aí, vindo aqui, a gente tem uma ligação entre as duas. Se eu falei que é verdadeiro Pedro não torcer para o time C, então falar que torce é o quê? É falso. Gente, aqui não tem que dar o resultado verdadeiro? No ou, olha, veja bem, a gente está no ou. O ou, né? Se a segunda for falsa,
Ó, segunda é falsa. Mas eu quero um resultado verdadeiro, então a primeira tem que ser necessariamente verdadeira. Pronto. Agora eu vou dar baixa aqui, ó. Tá falando que João torce para o time A. Então, João torce para o time A. Baixa na vertical, baixa na horizontal. Aí aqui a gente tá vendo que o Pedro B dá baixa aqui e o Carlos é C. Então, qual a conclusão que eu tiro aqui? Que Pedro torce para o time B, o João torce para o time A e Carlos torce para o time C. Compara os dois resultados, tá? Olha, Pedro pro B, Pedro pro B, beleza. O João pro C, João pro A. O Carlos pro time A e o Carlos pro time C. Então, vocês viram que se eu raciocinar de duas formas diferentes, eu tenho duas respostas diferentes, mas eu tenho algo que é necessariamente verdade, ou seja, eu pensando VF, eu pensando FV, tem algo que coincidiu nos resultados aqui, que tanto faz, que vai ser necessariamente verdadeiro. Que caso é esse aqui? Eu até vou marcar aqui de vermelhinho. Vamos ver se consigo, né? Então, o que a gente pode concluir necessariamente? Que o Pedro, tanto faz numa hipótese ou na outra, que o Pedro torce para o time B. Porque do João eu não posso concluir nada. Um resultado deu C, outro deu A. O Carlos, um deu A e outro deu C. Então, a gente vai chegar aqui à conclusão que Pedro, né? Aqui, peraí, vamos lá, torce para o time B, ó. Então, vamos aqui. Pedro torce para o time B. Então, nós temos a resposta, letra D de dado. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, pergunta aí, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like aí para eu saber que você está gostando e gravar mais vídeos como esse, tá bom? Então, até a próxima! Beijo, Flávia! Até